Vamos falar sobre tatuagens, piercings e próteses, harmonização e tantas outras coisas mais. Não dá, gente, para a gente tratar tudo num breve estudo pequeno de 20 minutos, por isso vamos resumir e compartilhar o que diz a Bíblia Sagrada a respeito desse assunto e qual é a visão de Deus também em relação ao que nós vamos abordar hoje aqui, tá bom? Vamos começar pela tatuagem. O que é a tatuagem? A tatuagem nada mais é que o processo de gravar desenhos na pele por meio de pigmentos. A palavra tatuagem vem do termo polonês tatal, que significa bater, marcar ou golpear. Anos depois passou a ser chamado tatu ou tatuagem. A tatuagem ela é uma prática muito milenar. Para vocês terem uma ideia, os seus primeiros registros foram encontrados em múmias no Egito, cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Então não é nada agora deste século, nada novo, nada recente. Já existe há anos e anos e anos antes de Cristo. E essa prática tem se tornado cada vez mais popular por conta de vários fatores, e a gente não vai entrar aqui nessa questão, mas fatores culturais têm influenciado a demanda, a procura das tatuagens, fatores tecnológicos, econômicos, enfim. Mas a gente não vai poder ter tempo hábil para falar disso aqui. Para vocês terem uma ideia, o Brasil, por exemplo, está entre os 10 países onde as pessoas mais se tatuam. Sabia dessa? Cerca de 30% da população é tatuada. E, curiosidade ou não, 75% tem mais de uma tatuagem. É mole? Então, cada pessoa que faz uma tatuagem sente vontade de fazer outra tatuagem, por aí vai. Tem gente que tem até 10, 20 tatuagens, né? Agora, o que Deus fala a respeito desse assunto? Lembra que eu falei para vocês que isso aqui é um breve estudo, tá? A maioria das pessoas que se tatuam, pelo menos eu converso com as pessoas, é o que a gente vê aí na mídia e tal, a maioria das pessoas que se tatuam, elas alegam o seguinte, que as tatuagens possuem significados especiais, expressam sentimentos, trazem força, demonstram sensualidade, tem poder de homenagear alguém que já partiu, alguém que está vivo. A tatuagem traz espiritualidade, ressuscita memórias, enfim. Então todo mundo tem uma resposta significativa para tatuagem, não é? Agora, o que a gente precisa ter em mente é que só Deus, preste atenção, só Deus sonda a mente e os corações. E somente Ele responde a cada um, preste atenção, somente Deus pode responder pessoalmente para cada pessoa, né? Se fazer tatuagem o agrada ou não, ou se é pecado ou não, não é? Eu não vim aqui falar se é pecado, se não é pecado, né? Se é certo, se é errado. Eu estou repassando o que a Bíblia nos recomenda, o que a Bíblia orienta. O que Deus requer ao invés da tatuagem? Deus requer obediência. Deus não requer sacrifícios tolos. A sua palavra diz que Ele é contra qualquer idolatria, vaidade ou desobediência. Então, se eu faço uma tatuagem para homenagear alguém ou para enaltecer um espírito, eu estou praticando idolatria, não é? Então, Deus ele requer obediência e não idolatria. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, Deus jamais, é isso que eu queria que as pessoas entendessem, Deus jamais aceitaria ou aceitará qualquer tatuagem como prova de amor. Tem pessoas que se tatuam achando que está demonstrando o seu amor, a sua fidelidade, a sua adoração para Deus. Desenham leões, desenham a imagem de Cristo, desenham a estrela de Davi. Queridos, essa atitude é indiferente para Deus. Lembra que eu falei? Deus quer obediência e não sacrifício. Aliás, é Deus quem vê se a pessoa que se tatua ama mais o seu corpo, não é? Ou se ama mais a sua boa, perfeita e agradável vontade. De quem? De Deus. Deus vê. Fiz uma tatuagem para louvar a Deus, mas Deus sonda a mente e o coração, sabe que aquela pessoa está fazendo aquilo ali por empolgação, por pura vaidade, por puro interesse, por puro ego,
quando na verdade o coração daquela pessoa não está voltado para Deus, seu temor não está voltado para Deus. Lembra que eu falei, só Deus pode sondar a mente e o coração? Na Bíblia, a tatuagem nunca teve como objetivo louvar a Deus. Nunca, 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 nunca. É isso que eu queria que as pessoas entendessem. A tatuagem, como qualquer outra coisa, não tem o objetivo de louvar a Deus. Muito pelo contrário. Quando Deus marca Caim, lá no princípio, lá em Gênesis, né, foi para que todas as pessoas soubessem que ele tinha se tornado maldito por causa do seu pecado. Nós vemos aí, se for para ser irônico, né, ou fazer aí uma sátira, Deus foi o primeiro tatuador. Ele tatua Caim num lugar bem visível para que as pessoas soubessem do seu pecado, da sua maldade, não é? Então Deus, ele não deseja que façamos nenhuma marca no corpo para louvar o seu santo nome, para representar algum tipo de religiosidade. Agora, para quem deseja se tatuar, ou para quem tem suas tatuagens, é bom sempre refletir sobre o seguinte: eu preciso mesmo dessa tatuagem? Essa tatuagem me fará falta? Me fará alguma falta? Essa tatuagem me deixará mais satisfeito? Eu vou sofrer alguma discriminação com essa tatuagem? Porque hoje a gente vê que tem determinados símbolos que sofrem certos preconceitos, né, e até perseguições também. Então vou sofrer alguma discriminação? O que é que eu vou ganhar em troca se eu fizer uma tatuagem no meu corpo, não é? Eu estou disposto a carregar essa tatuagem por toda a vida? Então acredito que essas são as perguntas que toda pessoa que tem um desejo de se tatuar deve fazer a si mesmo. Não posso deixar de falar dos perigos da tatuagem, tá bom? As tatuagens, elas podem apresentar riscos à saúde. Eu vou pontuar só alguns aqui, como inflamações, infecções, reações alérgicas. Você pode contrair o vírus HIV, hepatite. Por quê? Porque dependendo, a gente vai falar já já, dependendo de onde se faz a tatuagem, de repente aquele estúdio, né, aquela pessoa, aquele profissional não segue as normas corretas, né, recomendadas pela a Anvisa. A gente vê que essas tintas das tatuagens são tintas tóxicas e muitas delas provocam até o câncer. Então a gente precisa entender que muitas das vezes, por negligência ou para economizar, muitas pessoas, muitas mesmas, tá, recorrem a estúdios e profissionais amadores que atuam em desconformidade com a lei, tatuando muitas das vezes em ambientes clandestinos. Aqui no Brasil nós temos uma lei aí que para se fazer uma tatuagem você tem que ser maior de 16 anos, e me parece que se os seus responsáveis autorizarem, você pode fazer a tatuagem antes dos 16 anos, né? Mas hoje a gente vê as pessoas se tatuando tão nova aí e nunca vi ninguém ser condenado por isso. Vamos falar um pouco de piercing, não dá mais para tocar no assunto de tatuagem, não é? O que é o piercing? Piercing é uma palavra inglesa que significa atravessar, né? Qual é a função do piercing? É perfurar a pele. Para quê? Para você inserir enfeites, inserir acessórios. O piercing em si já é um acessório, já é um enfeite. Isso também existe há muitos anos atrás, assim como a tatuagem. Para você ter noção, os povos antigos, eles marcavam seus corpos com fragmentos metálicos. E qual era o objetivo disso? O que tem que ficar claro. O objetivo disso era adoração a deuses, era identificação de etnias, era o controle de animais, controle de escravos. Então por isso que se marcava com pedaços de ferros os seus corpos, seja na orelha, seja na sobrancelha, no nariz, na língua, no mamilo, no umbigo, seja lá onde for. Tanto o piercing como a tatuagem também representa risco para a saúde. O piercing também representa risco para a saúde, né? Os mesmos riscos que a tatuagem representa, os piercing também. O que eu entendo é que o nosso corpo não precisa de nenhum adorno fixado, tatuado, para promover bem-estar. Para Deus, quando a gente se submete a esse tipo de vaidade, nós estamos cometendo um ato de servidão ao Deus deste mundo, à moda deste mundo, não é?
Então a gente precisa refletir sobre o uso de piercing, de tatuagem, se realmente isso aí está de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida. Um outro assunto também muito polêmico são as próteses e as harmonizações. A gente tem visto aí até muitos escândalos nas internet por causa de clínicas clandestinas fazendo esse tipo de cirurgias nos pacientes. As próteses e as harmonização têm se tornado até uma moda muito procurada, chamada de próteses estéticas, algumas feitas de silicones. E como é que funciona? Elas são inseridas no corpo, né, através de cirurgia plástica, como por exemplo a mamoplastia, a mulher que mexe nos seios, pessoa que altera o volume dos seios, enfim, né, o formato do seio. Nós temos também a gluteoplastia, a mulher quer ficar às vezes com o bumbum mais bonito e acaba se submetendo a essa cirurgia. E essas cirurgias têm sido cada vez mais procuradas, sobretudo pelas mulheres. Eu falo mulheres porque a maior parte são as mulheres. Agora, o que me chama muita atenção é que toda novidade, toda novidade, sempre é apresentada ou influenciada por alguém famoso. Já percebeu isso? Nenhum pobre inventa uma coisa e dá certo. Toda novidade é apresentada por alguém famoso, por alguém rico. E é daí que é onde a gente peca. Porque a gente acha que influenciada por essa pessoa famosa, falta coisa em nós. A gente sente que falta alguma coisa, movida pela opinião de uma outra pessoa, pela experiência de uma outra pessoa nobre, uma pessoa influente, e a gente acha que falta alguma coisa no nosso corpo, na nossa aparência. E é isso que o inimigo quer que você pense, que você nunca é o suficiente, que você é imperfeito e que você precisa de muitas e muitas adaptações. Você precisa de tatuagens, você precisa de piercing para ser aceito, você precisa de próteses, você precisa de cirurgias de harmonização, enfim. Então, essa superaceitação tem comprometido a vida e a saúde de muita gente em relação aos escândalos que a gente assiste aí na televisão e na internet. E essa superaceitação tem custado caro para muitas pessoas e às vezes até custado a vida, porque muitas pessoas morrem